Elivaldo, vamos trazer informações agora a respeito da reforma ministerial. O presidente Michel Temer viu o pedido de demissão de Bruno Araújo no Ministério das Cidades e aí começou a pensar, a arquitetar uma reforma no seu ministério. É verdade. Ensaiou assim uma reforma radical até, com muitos nomes. Que até dezembro ia resolver tudo. Mas aí a situação já mudou completamente. Ou seja, reforma ministerial não é coisa simples não. E o presidente Michel Temer, ele tem uma experiência muito grande, legislativa, de relação com aliados, e viu que a situação não é tão simples assim para acomodar tanta gente num momento tão difícil também para o governo, para aprovar, por exemplo, uma reforma tida como essencial para o país, que é a reforma da Previdência. O deputado Heráclito Fortes falou ontem aqui que reforma ministerial é igual coceira, você evita fazer, tenta não mexer. Depois que mexer, para parar é difícil. Para parar é difícil. Mas vamos falar com o Délio, que está lá em Brasília, correspondente da TV Cidade Verde, Délio Rocha. Boa tarde, Délio. Você vê essa análise aí do deputado federal Heráclito Fortes. O presidente Michel Temer, ao que parece, pretende pisar um pouco no freio nessa reforma, Délio. Como é que estão os planos do governo federal em relação ao primeiro escalão do governo Temer? Boa tarde, Délio. Olá, Joelson. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde para você também e para todos os piauienses. Olha, o presidente Michel Temer certamente deve estar se coçando muito, né? Levando em conta esse comentário aí do deputado Heráclito Fortes, e porque ele está descobrindo na prática que não é fácil fazer a reforma ministerial. Ele teve que pisar no freio por pressão da sua própria base aliada. Quer dizer, aquela história, aquela previsão inicial de fazer mudanças em 17 ministérios, aquilo não existe mais. O que vai acontecer agora são ajustes pontuais para acomodar aqueles aliados mais fiéis. Confira na reportagem. Após o recuo do governo, a reforma ministerial mantém a previsão inicial e deve se limitar a alguns ajustes para acomodar os aliados mais fiéis do governo, como os parlamentares do Centrão, que serão os principais beneficiados com a reforma. Depois da saída do tucano Bruno Araújo do Ministério das Cidades, a próxima baixa também deve atingir o PSDB. A queda de Luizlinda Valois, dos Direitos Humanos, é dada como certa, assim como a do ministro do Turismo, Marcos Beltrão, que vai deixar o PMDB para se filiar ao PSD. Mas alguns ministros devem apenas mudar de endereço, como é o caso do tucano Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, que é o responsável pela articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Embaçaí deve substituir Marcos Beltrão no Ministério do Turismo, mas essa mudança não é bancada pelo PSDB e entraria na cota pessoal de Michel Temer. O presidente também decidiu manter todos os ministros investigados na Operação Lava Jato, incluindo Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, e Marcos Pereira, da Indústria e Comércio, que já estavam de malas prontas para deixar o governo. Assim, eles preservam o foro por prerrogativa de função e só podem ser julgados no STF. A reforma ministerial ainda vai poupar alguns ministros considerados imexíveis pelo Palácio do Planalto, como Henrique Meirelles, da Fazenda, que comanda a política econômica do governo. Mas Meirelles, assim como outros ministros que vão se candidatar em 2018, só ficam na esplanada até o início de abril, quando são obrigados a deixar seus cargos para atender à legislação eleitoral. Elivaldo, o presidente quer fazer reforma já sem contar com os ministros que vão ser candidatos, já quer fazer uma limpeza, mas não quer e não quer fazer essa limpeza assim. Olha, você pode botar muitos defeitos do presidente Michel Temer, ele pode aí estar mal nas pesquisas, a popularidade lá embaixo, tudo e tal, mas ele é um político profissional. Tanto é que se mantém, até hoje, com todas essas adversidades, ele se mantém no Palácio do Planalto. Ele é profissionalíssimo em se tratando de política, em relação com o parlamento, composição do seu governo. Então, ele não vai aí, agora já para preparar o seu último ano de mandato, deixar escapar a chance de formar um governo minimamente em condições de sustentabilidade. Vamos então falar com o Délio. Délio, porque agora fica aquela especulação, né? Como é que vão ser, quem vão ocupar os cargos deixados, quem serão os novos ministros? Já se fala muito sobre isso em Brasília, Délio? Olha, Joelson, pelo menos um nome aqui, já se fala em pelo menos um nome. Os líderes do Centrão estão tentando emplacar Henrique Sobral, que hoje é o chefe de gabinete na Secretaria de Governo. E o pessoal, os parlamentares do Centrão, querem que ele agora seja o titular da Secretaria de Governo.
Henrique Sobral já foi assessor pessoal de Eduardo Cunha, quando Cunha era o presidente da Câmara. Também já foi assessor pessoal de Gedel Vieira Lima, que é aquele, né, do apartamento com 51 milhões de reais nas malas. Pois é, então o currículo dele é esse, só que para emplacar Henrique Sobral, o Centrão vai ter que ter o aval de Ciro Nogueira, que é senador piauiense, presidente do PP nacional, e também de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Então, até pegando carona no que o Elivaldo Barbosa falou, de que o presidente Michel Temer é um político aí, né, tarimbado, que sabe negociar, então ele não quer dar o aval para o próximo ministro da Secretaria de Governo, que é um cargo em que faz a mediação, né, da relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso, sem ter o apoio do presidente da Câmara e do senador Ciro Nogueira, que é líder não só do PP, mas também de todo o Centrão. Então ele não quer se queimar com esses parlamentares, por isso ele vai esperar o aval deles dois para depois decidir se vai acatar essa orientação dos líderes do Centrão pelo nome de Henrique Sobral. Joelson. Tá certo, Délio. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações direto de Brasília. Obrigado, Délio. Elivaldo Barbosa, o Centrão tá com tudo, hein? Eu diria que ele é o bloco da vez. É o bloco da vez, é o Centrão. Se já era forte, vai ficar mais forte ainda nessa reforma ministerial, até porque é um bloco denso, com muitos partidos, e agora e uma relação de absoluta fidelidade com o Palácio do Planalto. Então, lógico que com esses requisitos tem que ter uma resposta também. Essa resposta através de espaço e prestígio no governo.